Olá, conectados! Estamos aqui hoje, nesta segunda-feira, com mais. Vocês viram que a mulherada tá dominando, né? Então, a gente tá aqui com uma convidada maravilhosa. Ela é uma das clientes do Reconecta, ela tá conosco no portal, ela é uma diva. Mas muito mais do que isso, eu vou trazer algumas informações técnicas dela, mas antes eu vou chamar a vinheta para que você fique conectado conosco. Bom, hoje a nossa convidada, ela é muito técnica, gente. Eu, pessoalmente, mais de 25 anos na área de comércio exterior, quando eu a conheci, a gente começou a conversar, comecei assim, nossa, tem tanta coisa na área do comércio exterior que a gente está aprendendo todos os dias. Hoje a gente está aqui com a Daiana Costa. A Daiana Costa, ela é farmacêutica, especialista em processos regulatórios. Então, aí quem faz importação de cosméticos, todo esse tipo de mercadoria que é totalmente diferenciada, que precisa dos anuentes, ela está à frente, ela estuda, ela desenvolve soluções para esses clientes através da sua empresa. Ela foi fundadora da Regula Mais Consultoria, que é uma consultoria focada na parte técnica e estratégia nas soluções referentes às regulamentações das empresas, com operações nacionais e internacionais. À frente da Regula Mais, a DAI, ela estruturou um modelo de atuação que transforma burocracia em estratégia. Então, a gente vai entender um pouquinho mais de como funciona essa estratégia aqui com a DAI. O seu trabalho é voltado para garantir que as empresas operem com total conformidade à legislação brasileira e internacional, alinhando segurança jurídica, agilidade operacional e competitividade no mercado. Sua visão técnica, somada à vivência nas práticas e desafios regulatórios, permite que ofereça soluções completas para os clientes e que precisam crescer com a sua responsabilidade e previsibilidade. Então, com vocês, Daiana Costa. Dai, conta para nós, Dai, um pouquinho de quem é a Daiane, tá? Porque a Daiane eu conheci o nosso primeiro momento foi num dos encontros das divas, né? Mas quem é? A gente passou aqui muita informação técnica a respeito dela, mas quem é a Dai, muito além do LinkedIn, muito além de todas as informações que eu passei aqui? Então, Rê, um prazer estar aqui primeiro, né? Obrigada pelo convite. E eu nasci no interior de Santa Catarina e aí fui estudar em Curitiba, um pouco diferente do pessoal aqui da região que estuda na Univale, né? Eu me formei na PUC em farmácia e bioquímica. Atuei uma época em farmácia, mas depois de um tempo, isso já tem uns 14 anos mais ou menos, eu tô nessa área de comércio exterior, né? Trabalhando aí, atendendo empresas que fazem importação, né? Trabalhei com empresa de importação de insumos farmacêuticos, fiquei quase 5 anos na empresa, depois trabalhei em trading. Então, assim, tive bastante experiência, assim, nessa área, tanto de importação, despacho, trading, né? E essa gama de produtos aí que entram no Brasil através da importação, né? Tudo que a gente tem aí no mercado e que tem que passar por uma regularização por conta de uma legislação própria do Brasil. Então, essas empresas, elas precisam sempre de uma ajuda, né? De alguém especializado para poder atender esse nicho de mercado, né?
E de onde surgiu essa ideia? Porque tu é formada em farmacêutica e bioquímica. Bioquímica. Então a gente pensa logo, vou entrar na estética, vou fazer, vou botar botox, Muita gente muito. Não gosto dessa área. Então, o que te levou a entrar no comércio exterior? Mesmo porque Curitiba não é uma região que tem muitas empresas, né, de comércio exterior, mas não é o grande foco deles. Eles têm diversos serviços lá, né? Então, tu veio para Santa Catarina logo após a formação? O que te trouxe? Isso, logo depois que eu me formei, lá eu trabalhei um pouco com farmácia, trabalhei com análises clínicas dentro de uma clínica que atendia hospital lá, né? Plantão, inclusive, dentro de hospital. Mas aí eu vi que eu não me identificava muito com aquilo, né? E acabei vindo de volta para Santa Catarina e acabei vindo para Itajaí, e conheci meu esposo, casei, né? Já tô há então 20 teve e poucos, teve uma ajuda. A Dai, pessoa física, sem falar no profissional, também tem, é casada, tem filhos? Tenho um filho, então, de 18 mãe, anos. Isso aí. E aí me casei e acabei ficando por aqui. E eu tive farmácia, sim, comercial, que a gente fala, né? Que é a farmácia, porque você fala que é farmacêutico, todo mundo fala, você trabalha em farmácia, né? Primeira pergunta. E aí eu tive farmácia por 6 anos, e aí depois eu acabei fechando a farmácia e consegui entrar nessa área de logística, que é uma área que o pessoal que hoje eu vejo que está na farmácia comercial tem muita vontade, tem muita curiosidade, de entender, de entrar, de trabalhar dentro de um armazém, de trabalhar para uma transportadora, né, dessa parte assim, que é um mundo assim, eu sou apaixonada, né, sou apaixonada mesmo, de verdade. Que bom, eu fico feliz, já tu acabou se formando numa área que não é diretamente ligada, né? Mas hoje o teu trabalho é muito específico, bem técnico, referente a isso, né? A gente comentava ali de algumas situações e eu acredito que tu vai trazer alguns cases aí que estão se tornando cases de sucesso para o trabalho que tu está desenvolvendo. Bom, como você avalia o atual cenário regulatório do Brasil, para o comércio exterior especificamente? Então, é um cenário complexo, né? Porque o Brasil, a gente sabe, ele é regido por uma imensidão de de leis, de portarias, enfim. São vários órgãos, né, que regulam, dependendo do produto, ou é aviso, ou é mapa, ou tem alguma... E aí, além de tudo isso, tem muitos produtos que tem mais de um órgão regulador, né? Então, tem produto da Anvisa, por exemplo, que é regulado pelo Inmetro e pela Anvisa. Tem produto da Anvisa que é regulado pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa. Então, assim... É uma gama imensa. Tu trabalhar com 2 anuentes num processo. Aliás, 2, 3, né? Receita? Receita, ainda tem mais a receita. Então, assim, tem muita legislação, muita. A gente tem que estar sempre aí acompanhando, né, o que tem de novidade. Nos últimos 2 anos, mais ou menos, eu vejo que a Anvisa, por exemplo, teve muita coisa nova. Pegou, assim, muita RDC, que tinha assim 10 RDC. RDC, o que é RDC? Resolução da Diretoria Colegiada. Tá. Então pegou muita RDC, né, e digamos assim, tem uma palavra, agora me fugiu a palavra, mas que estava vigente e que hoje não é mais, juntou às vezes 10 e transformou em uma, né? Então, num processo só. Mas, assim, tentando trazer mais segurança para quem? Para o consumidor, na verdade, né? Porque a Anvisa, ela pensa na questão, assim, da saúde pública, né? Sim, então, claro. Voltada... E como é que tu vê essa questão do novo processo de importação? Porque todos agora, no novo processo de importação, todos esses anuentes estão dentro do portal único, então tem um gerenciamento de risco, então tem todo esse trabalho que tu faz para aliar as informações para que o novo processo de importação saia seguindo toda a legislação. Como é que tu vê a entrada do novo processo de importação para quem faz importação que tenha necessidade de algum desses anuentes? Eu vejo que é um filtro a mais que tem, porque eu via muitos produtos que
eu entendia enquanto farmacêutica, por exemplo, que deveria ser regulado pela Anvisa a uma determinada NCM e ela não caía para fiscalização da Anvisa por algum erro sistêmico, ou de Receita Federal, ou da própria Anvisa, sendo que a Anvisa nunca gostou muito de se meter em questão de NCM, né? Você sempre que entrava lá no site, eles falavam, consultar a Receita Federal. Então, assim, eles não dão muito palpite sobre a NCM. Eles falam que essa responsabilidade é da Receita. Porém, eu, Daiane, entendo que deveria haver um cheque duplo, e que agora eu acredito que vai começar a ver, porque com esse gerenciamento de risco, porque eu já vi muita coisa ali que está mudando, que está entrando para anuência, que não tinha, né? Que está entrando para essa análise de risco que não tinha. Eu acompanho muitos grupos, né, de importação, de vários órgãos até, e a gente vê assim, muita coisa que não estava passando canal verde direto, agora está caindo muito canal amarelo, muito canal vermelho, muita demora em análise, porque às vezes um órgão está anuindo, ok, está passando, e o outro está segurando porque pediu uma vistoria. Quer ver se de fato aquilo que está sendo importado, que está sendo declarado, é o que está sendo importado. Então, assim, está tendo uma movimentação muito grande. Então, aumentou o rastreio em cima desses produtos que antes vinham, vamos dizer... Vamos dizer assim, que foi colocado... O filtro está agindo como uma lupa, né? Está enxergando um pouco mais fundo, um pouco indo para um detalhe maior, assim, sabe? Pelo menos é a visão que eu tenho, assim. De fora, eu não sou muito de dar pitaco em NCM também. E nem dessa questão, né, que são questões muito específicas do despacho aduaneiro, né? Que é a questão agora ali do INPE, LPCO, enfim. E ainda estou me inteirando, não estou muito acostumada ainda com o processo. Eu acho que tem muita gente que está apanhando, né? Porque agora está... Eles começaram aos poucos, fazendo o processo, liberando, entraram com alguns órgãos, e agora entrou, vamos dizer, no começo foi só para, não era obrigatório, agora já está entrando a obrigatoriedade. Então agora está começando a afunilar e apertar. E como é que tu está sentindo os importadores nesse sentido? Eu acho que está havendo uma consciência sobre a questão de como vai haver essa obrigatoriedade, não vai ter como fugir. Então eu já vi essa semana mesmo cliente falando assim, não precisa fazer LPCO, não é obrigatório fazer LPCO, mas eu quero fazer. Não é obrigatório fazer do INPE, não, mas eu já quero fazer com do INPE, mesmo que não desligou a LI. Então eu já quero utilizar a sistemática nova, mesmo que não tenha havido desligamento pela Anvisa, que é só dia 30 agora, 31 de março, se eu não me engano, que vai ser obrigatório. Isso, da Anvisa. Então... E aí, assim, esse cliente já tomou como obrigatório, ele já está querendo seguir o fluxo certo para se habituar, já que o processo vai ser esse. E é o mais certo a se fazer, né? Assim já vai se habituando e o fluxo vai mais rápido. Com certeza. E tu acha que essa burocracia brasileira, ela é positiva ou ela acaba sendo negativa para as empresas? Ela acaba sendo uma vantagem competitiva ou não? Em relação a essa mudança da sistemática, eu acredito que nesse início está parecendo muito burocrático para muita gente, mas a partir do momento que isso virar um hábito, como era o LI, né, LI e DI, isso vai seguir um fluxo e eu acredito que vai ser mais rápido. Eu tenho essa impressão de que o fluxo vai seguir... A própria sistematização, né, do portal único, ela vai trazer um fluxo com mais agilidade para os importadores. E empresas que fizerem sérias, o processo correto. Isso, eu ia falar isso. E assim, empresas sérias que estavam habituadas a fazer o processo da forma correta, né, mesmo às vezes perdendo um dia ou tendo um trabalho um pouco maior, essa vai ser a vantagem competitiva, porque vai ter aquele que sempre estava acostumado com um jeitinho e dava um jeitinho e colocava qualquer documento, e porque agora a gente sabe, né, que com essa questão aí da inteligência artificial, né, com a IA, a própria Anvisa
adotou a sistemática de que há uma leitura documental por parte da IA. Então, se você faz um processo lá que antigamente era uma simples notificação de um suplemento alimentar, o pessoal ia lá e colocava qualquer documento. Por quê? Porque a notificação não passava por uma análise crítica de uma pessoa que olhava para o documento, que abria o documento. E aí o volume também, né? E o volume. Nossa, eu fui estagiária da Receita, gente. Aí eu preciso contar para vocês. Eu era da época que a gente fazia a distribuição dos envelopes. Eu sou do século passado. A gente fazia a distribuição dos envelopes. E dentro do envelope vinha a documentação do registro de importação, vinha a nota fiscal, vinha a BL, vinha toda a parte documental para o auditor fiscal fazer aquela verificação. Mas era tudo manual, então às vezes tu sentia que realmente eu tinha, era mais suscetível a falhas. Sim. E agora, com a inteligência artificial, tudo ele consegue rastrear e ler a informação de um documento com outro. Então ele faz cruzamento de informações e agora não tem, cada vez mais se torna mais fica mais apertado. Fica mais apertado o negócio. Bom, como transformar exigências regulatórias em estratégia de crescimento? Porque a gente tá falando aí, é um diferencial competitivo, né? Mas tu ter um especialista dentro do teu, durante muitos anos, né? Eu sei que tu trabalhou dentro de trading, e eu acredito que esse era um dos pontos que a trading botava muito, que era um diferencial competitivo. A gente tem aqui, tem farmacêutica, bioquímica, tá, é nosso. E como tu vê essa questão como uma estratégia de crescimento? Sim, então como você falou, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma trading, sendo farmacêutica, trabalhando e sendo supervisora na área de assuntos regulatórios, sendo que isso não era algo habitual de outras tradings. Então era algo muito específico. Sim. E isso é uma coisa que conquistava muito a confiança dos clientes. Sim. Porque eles sabiam que a gente fazia o processo com muita, com muita técnica, mas com muito cuidado, olhando para o produto do cliente como se fosse o nosso próprio produto. Sim. Porque tudo era analisado muito a fundo, detalhado, documento a documento, para ver se esses documentos convergiam. Então, assim, foi um trabalho muito gostoso de se fazer. Foram 9 anos, assim, de muita experiência, né, muita vivência. E aí, muitos cases de sucesso também. Então, eu vejo hoje, né, dentro da minha empresa, trazer soluções para os clientes e deixar o cliente tranquilo de que o processo dele vai dar certo, né, passando essa confiança para ele. Tem dado muito certo até agora, nesse pouco tempo. Eu fico bem feliz, porque assim, eu tenho acompanhado aí o teu trabalho, eu conheço essa empresa e hoje ela, vamos dizer, ela durante muitos anos, o grande diferencial competitivo dela, e hoje ela é uma grande importadora de produtos químicos, sempre foi ter um profissional dentro de casa. E hoje, como tu vê esse desafio de empreender fora da empresa? Então, tem sido desafiador, mas tem sido muito gratificante, porque em pouco tempo, né, você vê, eu tô trabalhando desde agosto, né, full time na minha empresa, e são o quê? 6 meses, nem isso? Eu já tive vários casos de sucesso, né, aí trazendo para o cliente, né, então... eu posso citar, por exemplo, um cliente quis trazer um cosmético que não tem ainda no Brasil e ele achava que não ia conseguir, né? E deu tudo certo, né? A gente conseguiu adquirir para o cliente a autorização da Anvisa, né? Para ele, a autorização de empresa, e conseguiu notificar o produto também. E aí ele já vai fazer agora, mês que vem, a primeira importação, então ele está bem contente, né? E assim como esse, tem vários, né, casos que têm acontecido. Tem casos de clientes que trazem pra gente desafios que eu mesma nunca atendi, mas que
a gente para, eu tenho muitos parceiros, né, advogado, despachante, agente de carga, e a gente conversa, né, engenheiro, químico. Então, todos esses parceiros, dependendo da área de atuação que eu preciso, né, tá acionando aí, a gente conversa e toda a monta cadeia uma estratégia solução. com uma solução muito, como é que eu vou dizer, uma solução específica para o cliente, bem assim individual, sabe? Personalizada. Personalizada, essa é a palavra. Eu acho que é o que mais identifica, né? Personalizada para cada cliente e para cada caso, né? E cada caso é muito diferente. E hoje o teu foco maior são produtos estéticos, produto químico? Então, eu trabalho, devido à minha formação, puxo, né, um pouquinho mais para essa parte da Anvisa. Dentro da Anvisa, a gente tem várias classes de produtos. Então, são os insumos farmacêuticos, alimentício, medicamento, produtos para saúde, tem os correlatos que a gente fala, que são ali os produtos de limpeza, né? Aí tem os saneantes também, que são os produtos de limpeza. Desculpa, os correlatos são os produtos para saúde. Corrigindo. Os saneantes, os domes sanitários, que são os produtos de limpeza, né, higiene pessoal, daí tem os cosméticos também. Então, assim, todas as áreas a gente trabalha. Isso na parte da Anvisa. Depois a parte de produtos químicos também, tanto o Ministério da Agricultura, um fertilizante, por exemplo, produtos químicos, Polícia Federal. Vocês fazem certificação, por exemplo, de um terminal que queira atuar com fertilizante? Importação de fertilizante? Seria fazer o registro do estabelecimento importador, né? De fertilizante, armazenador. O importador, na verdade. O importador. Show de bola. Inclusive, faço tanto, até tem um cliente que eu atendi há um mês atrás, era estabelecimento importador de fertilizante, e tinha que regularizar o produto também, porque precisa de registro fertilizante também. Né? Sim. Fertilizante é extremamente inflamável, né? Não, ele é extremamente necessário para que a planta cresça, né? Mas ele é inflamável, também pode... Olha, tem fertilizante... Não, eles são... É que as pessoas ficam com medo. Eu acho que você está lembrando do nitrato de amônio. Isso. Então, a história do nitrato de amônio é que, na verdade, ele, como explicou sempre, a minha amiga química sempre explicava, o pessoal pensa que ele é explosivo, né? Porque teve vários casos do nitrato de amônio, né? Na verdade, ele não é explosivo. Ele é oxidante, a classe de perigo dele. E aí, ele sendo oxidante, ele reage muito com oxigênio e por exemplo, com calor, né? E aí ele se Isso, e que foi os casos, né, que teve lá. Que aconteceram aí de armazém. E aí acaba se tornando explosivo por conta dessas reações químicas. Entendeu? Interessante. Porque aí entra, no caso, a importação desses produtos, entra também a questão de seguro de armazéns. Tudo é mais caro. Isso, a gente tem um dos nossos parceiros, eles... são seguro de armazém, e por causa de N questões que aconteceram na região, com armazéns que pegaram fogo, tudo. Então, o valor de apólice de seguro para armazenagem, dependendo do tipo de mercadoria, classificação, tudo que tu identifica que tem ali na região, aumenta ali o investimento. Isso, inclusive a própria seguradora exige muitas vezes que o equipamento que esses armazéns tenham seja adequado ao tipo de produto que ele vai armazenar. Então eu não posso, por exemplo, usar GNV, empilhadeira. E tem também o tipo de para apagar um incêndio, para combater um incêndio, o tipo de extintor. Por exemplo, não pode ser CO2, tem que ser espuma. Então, assim, dependendo, já estão exigindo, as exigências vão aumentando. E muito por conta desses acontecimentos que tem tido aqui na região, teve muitos. Teve muito armazém. E tu cuida de toda essa regulamentação, se for necessário, se precisar de vou chamar, se eu vou chamar a DAI para regulamentar a minha empresa, deixar tudo certinho, para eu não ter problema. E para certificar, hoje é um grande diferencial aqui na região os armazéns, por exemplo, que tem certificação de Anvisa para receber esses produtos aqui, armazenar, manipular. Produto químico, por exemplo, tem que ter contenção. Tu faz todo esse processo? Todo esse processo, inclusive tem
um ótimo parceiro que faz toda essa parte de gestão ambiental, faz parte de bombeiro, por exemplo, adequação, né? Projetos, essa parte de bacia de contenção, ele tem uma tecnologia que trouxe dos Estados Unidos também, muito interessante, bacia de contenção móvel. Né? Isso tu tens dentro do teu portfólio para apresentar pro... Sim, porque a gente traz o parceiro... Gostei disso, porque a nossa região ela é muito rica na parte de armazenagem. Mas são poucos os armazéns aqui na nossa região que estão preparados para esse tipo de mercadoria. E é algo totalmente diferenciado. Eu sei porque muitas vezes o pessoal me procura assim, Renata, eu estou precisando de um armazém para receber produto A, B ou C. Eu assim, então tem que ter toda essa regulamentação. A gente já consegue entender nessa movimentação do mercado, por exemplo, atendendo a alguns clientes, o que tem mais deficiência na região em termos de licenciamento. Por exemplo, tem algumas licenças que eu já sei que tem armazéns que a maioria dos armazéns não tem. Né? Eu não vou citar aqui porque vai ficar muito afunilado, mas a gente já consegue entender, ter essa previsibilidade, só que isso também tem um investimento. Né? Então, como é um produto diferente, uma licença que quase ninguém tem, né? E tem mercado, sabe? Tem vários, assim, tanto na área da saúde, como na área de produto químico. E isso que aqui a região, ela é bem aquecida, né? Tem armazéns, assim, com muitas licenças, né? Tem várias opções, mas tem muito mercado. A gente tem muito mercado aqui. Eu vejo que a nossa região aqui, ela é muito rica na importação de fármacos, né? Também. Então, ela chega, tem alguns armazéns, era considerado alguns anos atrás, não sei como é que está hoje essa movimentação, mais um polo de importação de fármacos. E isso tu vê como um diferencial de mercado, a nossa região ter essa... Sim, muitas empresas da área, né, de medicamentos, indústrias farmacêuticas hoje operam por aqui. Importam empresas de grande porte, de grande porte, extremamente conhecidas. Falta estrutura, às vezes falta um armazém refrigerado, que atenda uma determinada temperatura, né? Porque vamos falar um pouquinho aí, a parte de armazenagem é a especialidade da Renata, né? Por isso que eu tô perguntando muito sobre essa questão. O frango tem uma temperatura, a carne outra, o peixe é outra temperatura e o fármaco é outra, totalmente diferenciado. Varia. Então, o fármaco em geral não tem lá o menos 24, não chega a ter essa temperatura para esses produtos. Normalmente é 2 a 8. Uma temperatura mais, entre aspas, ambiente. Mais tranquila. Diferente de geladeira, a gente costuma dizer, para quem não entende. A gente fala assim, uma temperatura de geladeira. Que seria uma temperatura para uma insulina, por exemplo, né? Para um botox. Ai, desculpa, não pode falar marca, né? É isso aí, gente. Então, vamos lá. Que motivo te levou a ser farmacêutica? Sair lá do interior de Santa Catarina. Agora você tirou do fundo do baú. Claro! A gente quer conhecer um pouco mais da Daiane, assim, porque essa parte técnica é muito interessante, mas é importante saber a pessoa que está ali preocupada por trás, preocupada em dar uma solução para o importador. Então, da onde que veio esse desejo de trabalhar com fármacos? Eu comecei, eu sempre gostei muito de estudar, sabe? Sempre estudava muito, era daquela que sentava sempre bem na frente, não gostava do fundão, né? Tá bom. Eu sempre fui mais a galera do fundão, sempre fui meio esquisita que ficava lá na frente. E sempre gostava muito de estudar e sempre gostei muito de feira de ciências. Então, assim, eu participava muito de feira de ciências. E fiz, assim, muito projeto em feira de ciências e gostava muito de química. Sempre gostei de química, de biologia. E assim foi indo e acabou que quando eu terminei o terceiro ano, né? Que, na verdade, eu terminei o segundo ano na minha cidade, lá do interior, e fui para Curitiba para fazer o terceiro ano lá, que era o terceirão na época, né? Mais aprofundado, justamente para fazer vestibular. E aí foi que eu já fui decidida. Já fui para lá para fazer o terceirão, para estudar, já fui decidida para fazer farmácia. Achava que eu ia me identificar com essa área. Só que a gente é muito nova, né? Com 17 anos eu saí de casa para morar praticamente sozinha em Curitiba, né? E com a profissão decidida para o resto da vida, né?
E aí, com o tempo, a gente vai vendo, assim, descobrindo o que a gente mais se identifica mesmo, né? Porque hoje eu ainda falo pro meu filho, olha, meu filho, não tem problema se você não quiser decidir agora que faculdade você vai fazer. Procura primeiro algo que você goste de fazer, né? Que aí vai desenvolver melhor, né? Desenvolver melhor, porque não tem nada melhor do que você fazer o que você gosta. Você ser apaixonada por aquilo que você faz. Isso é de muito valor, sabe? Eu penso também, e aí externalizo essa minha visão, que é importante a gente trabalhar no que a gente é bom. É bom. Então, assim, é visível que tu gosta na parte de fármacos. Muitas vezes eu tive a oportunidade de conversar com a Dai antes de estar aqui com vocês, mas ela é muito boa na busca dessas soluções. E isso faz e só fortalece o teu crescimento pessoal e profissional. Porque se tu é bom no que tu faz, tu cresce pessoal e profissionalmente. Então eu vejo que é importante, é o caminho. Então, quando teu filho quiser pensar em falar faculdade, qual que eu vou fazer, vê primeiro que tu é bom, decidiu, que tu acredita? gosta. Adivinha. Ele não, vai fazer farmácia junto com a Goiânia. Adivinha. Comércio exterior. Então, né, faz parte, ele tá num ecossistema hoje, Itajaí, mais de 60% das empresas são de comércio exterior, um importam, um exportam. Então, é despachante, agente de carga, então ele tá num ecossistema aí que já vislumbra as oportunidades aqui dentro do nosso mercado. Então, faz parte. Então, vamos lá. Características pessoais que fazem parte da tua trajetória profissional. Detalhista. Né? Eu acho que eu essa sou área tem que ser muito detalhista. Ai, gente, eu percebia que ela estava cuidando de mim antes da gente entrar aqui no programa. E eu assim, ai, que delícia. É tão gostoso ter alguém cuidando da gente. Um pouquinho perfeccionista, então eu faço as coisas e tô sempre arrumando melhor, porque parece que nunca tá exatamente do jeito que eu gosto. E eu gosto que fique... Eu gosto muito do conjunto de tudo. Tem que ser assertivo no resultado, no conteúdo, mas tem que ter uma boa apresentação também. Sim. Eu gosto disso, sabe? Então eu acho que isso é um pouquinho das características que eu coloco dentro do meu trabalho. E qual foi um desafio que tu enfrentou agora, quando tu decidiu sair dessa empresa com mais de 9 anos, que estava lá à frente de todo esse processo regulatório dentro da empresa, que é um diferencial da empresa, até continua hoje. Sendo, né? Só a Dai que não tá lá, a Dai buscou a sua oportunidades novas e tá aí, tô vendo que cada vez mais a Regula Mais está crescendo, tá? Qual foi o desafio que você achou inicialmente? Eu acho que primeiro foi tomar a decisão de sair da empresa, que eu apaixonada pelo que eu fazia dentro da empresa, adoro a empresa, né? Hoje eles são meus clientes, então foi uma decisão bem difícil, assim, de falar assim, de sair mesmo da empresa, sabe? Tomar essa coragem, tomar essa decisão, dar esse primeiro passo, mas assim, tô bem contente porque eu acho que a vida da gente é feita de ciclos, né? E quando um ciclo se encerra e um outro começa, a gente também entra nesse novo ciclo revigorada, né? Cheio de vontade de se comprometer, de entregar, de crescer, e isso eu acho que é do ser humano, né? Qual uma característica que tu atribui que um profissional que queira estar atuando nessa área totalmente diferenciada, que é a regulamentação, ele precisa? Não é só a faculdade, é a experiência, né? Então é ir para o mercado, buscar se colocar dentro do mercado, se posicionar dentro do mercado e trabalhando de fato, colocando a mão na massa, né? Porque o que eu vejo muito também, assim, porque eu quero uma oportunidade, às vezes a pessoa ganha aquela oportunidade de entrar para aquela empresa, mas ela precisa se entregar para aquilo que ela está executando e ter aquela ânsia de aprender mais e mais. Não ter medo de errar, porque é normal, vai acontecer,
Nem tudo a gente acerta, somos seres humanos, né? Não somos perfeitos, então vai acontecer de errar. E com esses erros vai haver o aprendizado, o crescimento, né? Então é sempre essa busca. Sim. Ler muito, porque é uma área que a gente lê bastante. É muita Sim. legislação, então... Você pega, hoje eu abri uma ali que tinha 84 páginas. Você fica horas lendo, né? Então tem que gostar de ler, tem que gostar... Tanto que às vezes eu até me cobro um pouco de ler livros, né? Porque às vezes eu leio tanto outras coisas que não são os livros que às vezes eu tô meio cansada para ler um livro porque eu leio tanto legislação e não é só legislação, né? É o passo a passo. Às vezes você entra num processo que você tem que ler um manual, né? Então, e ter a curiosidade. Eu acho que ser curioso, né? Ser proativo, né? Sim. Colocar a mão na massa mesmo. Ir atrás para fazer mergulhar no processo e querer que ele aconteça e que tenha sucesso. O meu foco sempre é esse, sabe? Eu olho, eu pego a demanda, eu falo assim, eu vou entregar. É a primeira coisa que eu falo para mim mesma. Eu me comprometo com aquilo, de corpo e alma. Show. Isso é gostoso. É muito bom porque a gente está numa geração, num momento de mercado que nem todos os profissionais são assim comprometidos, né? Eles acham que as coisas têm que cair do céu. Então, copia e cola. Então, assim, eu penso que essa dedicação para fazer um processo desse totalmente diferenciado, são poucos os profissionais que estão aí no mercado para isso. E a gente vê muita gente se aventurando agora com essa questão aí do chat GPT, né, do Gemini. Aí o pessoal joga lá, né, fala assim, quero importar tal coisa. E aí ele vem, só que assim, você pode colocar, só que a hora que você for ler, você vai ter que fazer um pente fino naquelas informações que estão ali. Aí você tem que ter o conhecimento. Porque aí você vai começar a achar onde é que tá errado. Eu cansei de, tipo assim, eu vou só fazer um teste para ver como é que a IA funciona nesses casos. Muitas vezes não funciona por quê? Ela traz legislação que tá... fora de vigência, não tá mais vigente, já tá obsoleta. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande, porque já vi gente se aventurando e falar assim, é só fazer assim, vai lá, faz. Não, não é. Às vezes nem eu vou ter a experiência, eu vou indicar alguém. Mesmo aqui a nossa legislação, ela muda muito, muda toda hora. E aí, se o profissional não tá atualizado com o que tá acontecendo, ele está suscetível a falhas. E a gente sabe que as falhas no comércio exterior não são pequenas as multas, né? Não. E aí tu fica à frente para evitar esse tipo de problema. Evitar. Esse é o foco, né? Não só, né? Que nem eu tava te contando ali no corredor daquele caso, daquele cliente dessa semana até. Conta aí pro pessoal para eles conhecerem um pouco desse case de sucesso. Não é só evitar multas, né? Trazer o processo e trazer o produto e estar regularizado, a empresa estar regularizada e o produto também, mas é também achar soluções para quando o cliente vira para você e fala, olha, eu quero concorrer a uma licitação ou eu quero atender uma empresa que está exigindo que eu tenha uma determinada certificação e eu não sei o que fazer. Por quê? Porque muitas vezes ele é um escritório, ele é um escritório que só faz a emissão de nota, que realiza o processo de importação, o produto dele não fica dentro do escritório, fica num armazém terceiro. Sim. Então assim, a gente vai buscando soluções para... Tu comentou agora, eu me lembrei de um case que eu tive na época de um armazém que a gente tem Navegantes, né? O armazém ainda tá lá, tá funcionando. O cliente era um grande exportador de madeira. E ele precisava, dentro dos seus processos de exportação, que o armazém onde ele atuava, ele tivesse a certificação FSC. E nós, na época, a gente não tinha essa certificação. A gente não tinha essa certificação FSC. Então, a gente teve que adequar todo o armazém, mesmo porque era um volume muito grande, a gente, para poder atender esse cliente, a gente teve que fazer todo o processo de adequação para ter essa certificação internacional FSC. Então, assim, foi um case que eu também tive, e como armazenagem que foi algo diferenciado.
Sim, porque com certeza ele não conseguiria exportar esse produto, Sim. porque o comprador lá do exterior estava exigindo que ele tivesse essa certificação, Sim. né? Não só ele, né? O local de local de armazenagem armazenagem tem que ter. tem que ter também. Sai mosquinha. O local de armazenagem tem que ter essa certificação, porque senão ele não poderia estar fazendo o processo. E era um volume muito grande que a gente fazia de operações para esse cliente. Aí, assim, tu tem que fazer uma análise, né? Se o investimento, muitas vezes, porque é caro fazer essa certificação. Cara, tu verifica, é uma diferenciação. Além daquele cliente, tu pode trazer outros clientes. Então, não é preço, é o valor que tu tá vendo em cima de ter aquele certificado diferenciado. Então, o mesmo, eu falo por essa trade que eu conheço, que tu trabalhou por mais de 9 anos, ela acabou se consolidando mercadologicamente por poder atender produtos químicos. Todo segmento, vários segmentos, né? Que tem a química. Na verdade, você começa a agregar valor à empresa. Você tem... Isso é um grande diferencial. Hoje mesmo teve um outro cliente que me procurou que quer começar a atuar nessa área da Anvisa. Ele não tem as autorizações de funcionamento e ele quer começar a atuar. Por quê? Porque ele está tendo demanda, tem cliente procurando, né? Sim. E é a lei da oferta e procura, né? O cliente procurando e você não ter a licença para poder atender. E aí, tá aí, a Regula Mais já tá aí há mais de 6 meses no mercado. Fora, são quantos anos de atuação? Quase 14. 14 anos? Trabalhou como farmacêutica, e abandonou e aí veio para nossa área de comércio exterior e aí mais de 14 anos certificando e trazendo todo esse diferencial mercadológico. Eu procurei sempre atuar, mesmo trabalhando, né, na empresa, eu procurava sempre nos finais de semana, à noite, conciliar, né? Então já tem todo esse tempo que eu tenho empresa que ajuda os clientes, né, nesses processos. Então, gente, voa, não o tempo voa. Eu tenho aqui, a gente faz sempre uma dinâmica final, eu te pergunto, para que a gente possa conhecer um pouco mais da Dai, tá? Uma decisão que tu tomou na tua vida e que te fortaleceu para te estar hoje nesse momento pessoal e profissional? Eu acho que foi realmente, como a gente já falou ali, sair do CLT, né? E falar, agora eu vou empreender. Né? Porque, na verdade, eu já tinha empreendido. Como eu já tive farmácia, né? Tinha aquele medinho, assim, né? De, tipo, eu já tive... Já fui mordido, aí eu assim, tive... E aí, às vezes, eu falava, não quero mais ser... Não quero mais pagar imposto, não quero mais pagar imposto, a primeira coisa que a gente pensa, Jesus, vai empreender. Essa semana ainda falei pro meu marido, olha que delícia pagar imposto, é sinal de que eu tô faturando. Isso é uma tem visão que ter outro ponto de vista, entendeu? Porque a gente fica reclamando, porque assim, o imposto ele existe para todo mundo. Qualquer coisa, você vai no supermercado, você tá pagando imposto. E aí você começar, você fala assim, olha só, a contabilidade me mandou aqui o imposto para pagar e tá aumentando. Então, se tá aumentando, é porque eu tô vendendo. Faturando, é isso aí, é que importa. É isso aí, é importante a gente ter ter essa visão diferenciada, né? Então, pensar que tu pagar imposto é porque tu tá faturando o teu projeto, que começou como um projeto, hoje tá cada vez mais se fortalecendo. Isso é muito gostoso. Bom ter uma visão diferenciada, hein? Vamos lá. Um erro que virou aprendizado. Um erro... Eu acho que ter aberto a farmácia, que eu tive lá atrás, depois de um tempo, eu considero que foi um erro. E hoje... Tu chegou a trabalhar como farmacêutica em outras farmácias, além da tua? Além da minha... Bem pouco tempo, pouco tempo mesmo. Aí tu decidiu assim, agora vou empreender, vou abrir minha farmácia. E assim, sem experiência, muito nova, né? Então, assim,
Hoje, eu olhando lá atrás, eu não faria. Só que é aquela questão, né? Naquele momento, era o que tinha, assim. Era o que, né? Então, tem toda uma história por trás que se eu for te contar aqui, mas aí a gente vai ter muita oportunidade para conversar com a Day para vocês do porquê que eu vim aqui para Itajaí, né? Porquê que eu acabei vindo para cá, né? Que era uma proposta que eu tive aqui em Balneário e acabou que não deu certo a proposta e eu fiquei por aqui. E aí então, casou, teve filho, então foi um pouquinho... Uma coisa puxando a outra, mas é a história, né? Acaba que... Todo mundo tem a sua história e que nos leva a uma grande vitória, né? Verdade. Essa evolução que a gente vai tendo na nossa vida. Bom, uma habilidade que tu vê que é importante para o nosso profissional na área de comércio exterior. Resiliência. Eu acho que tem que ter, não sei se resiliência é uma habilidade, né? Talvez seja porque tem que ter muita paciência, muita resiliência, porque é uma área complexa, né? Sim. E aí tem que gostar muito, né? Sim. Porque o tempo todo aparecem pequenos desafios, não vamos dizer problemas, né? Que o pessoal costuma falar, tô com problema aqui, né? Mas existem desafios. E esses desafios você tem que ter muita resiliência, muita paciência para desatar os nós, né? E trazer as soluções. Sim, claro. É verdade. Gostei aí dessa tua análise. Tem que ter uma inteligência emocional muito forte para se manter aí na nossa área, né? Porque às vezes pode não ter uma solução. Tipo, nesses últimos meses, tudo a gente foi encontrando, mas teve um dia uma pessoa me consultou de um problema que ela estava tendo lá na empresa dela e eu falei para ela assim, olha, eu sinto em te dizer, mas você vai ter que devolver essa mercadoria. Não tenho o que fazer. Sim. Eu não tenho uma solução para você. Eu tenho que ser muito transparente. E isso também tem que ter inteligência emocional para falar isso, para passar isso para o cliente. Coragem também, porque assim, a gente não gosta de dizer não, ou que eu não consigo te atender, ou que não é que eu não consigo te atender, eu não consigo trazer um problema, né? Resolver esse problema para você. E infelizmente eu tive que falar, olha, a melhor coisa que você faz agora para você não ter mais custos, para você cessar os teus custos de armazenagem, cessar os teus, não ter custo para ter que destruir essa mercadoria aqui no Brasil, é entrar em contato com o teu exportador e devolver o quanto antes essa carga. Entendeu? Então, que não atende a regulamentação, não tem como. Não atende, não tem saída. Não tem, é um produto que não poderia ter entrado no país. Olha, isso realmente tem que ter uma inteligência emocional para dizer assim, ó, você teve um investimento um pouco alto, mas tem que devolver. E aí eu sempre falo, né, a decisão final vai ser sempre do cliente, ó, você vai ter custo aqui, você vai ter custo aqui, você vai também ter custo aqui. Aí você vai ter que pesar o que você acha que vai ter o menor custo, menor impacto, mas como teve um problema, de fato, não poderia ter vindo a mercadoria para o Brasil, ele vai ter um custo e não vai ter um lucro nessa operação, com certeza, né? Teve uma despesa. Acontece, infelizmente. Eu falo que são os riscos de quem empreende no Brasil e de quem importa. A importação sempre vai ter riscos, sempre vai ter. Eu me lembro de quando eu trabalhava no Porto, ficava a Gisele e eu, nós éramos fiéis depositários lá dentro do Porto, e a gente cuidava das cargas de perdimento, que dentro de zona primária é 90 dias e zona secundária é 120 dias. E a gente ficava ali no controle para passar para a Receita Federal o perdimento de muitas mercadorias. E naquela ocasião o importador ele trouxe vidros, lâminas de vidro, e a legislação mudou. Da noite pro dia. Da noite pro dia a legislação, o cara estava importando, já estava um certo tempo importando e aí mudou. O cara abandonou a mercadoria lá dentro do porto. Por causa dessa mudança e ficava inviável o processo de importação. Aumento de imposto, claro, são medidas protetivas que o governo bota até para os nossas mercadorias, antidumping, são algumas medidas que eles tomam para proteger as mercadorias que são fabricadas aqui. Mas naquele momento a importação dele estava no meio do processo.
E aí ele abandonou a mercadoria lá, ficou mais de 90 dias e a gente mandou para perdimento com a receita. E aí o agente de carga, olha quantos stakeholders ali, né? O agente de carga veio porque ele precisava devolver o container pro armador. E a carga tava lá e o cara abandonou e ficou lá. Então, agente de carga, armador, o terminal, free né? Time. Tudo, o free time demurrage que tava entrando ali. Então, assim, tudo isso impactou, são vários stakeholders por causa de um produto que mudou, de um processo que mudou a regulamentação no meio do jogo. Então, tipo, no meio do jogo, alguma coisa pode mudar e pode impactar todo o processo de importação. Então, a gente viu há um tempo atrás, já tem alguns anos, o azeite de oliva foi um caso que ele tinha era só regulado pelo MAPA e hoje ele é pelo MAPA e pela Anvisa. Então, os dois foi algo que na época causou impacto em empresas que importavam e que estavam seguindo o fluxo igual o cara do vidro, né? E que de uma hora para outra tem que fazer o processo da Anvisa também. Sim. Não é só será que é por isso que é tão caro o azeite de oliva? Eu adoro azeite de oliva, Não, gente. essa questão do caro diz que ficou caro por conta da produção, né? Sofreu um baque muito grande, não sei se frio, o calor que teve lá na região, acho que frio. Nossa, eu adoro. Aí eu pego o que tem menos acidez. Aí eu fui aprendendo, porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente vai aprendendo a respeito. A ler rótulo, né? Isso. Ler rótulo, meu Deus do céu. Adoro. Primeira coisa que eu chego em mercado, eu olho os rótulos, primeiro para ver quem é o importador, né? Aí depois a gente vai para entender o produto, como é que funciona, até o modo de usar, né? É muito legal. Muito bom. E isso é práticas que o comércio exterior traz para a nossa vida. Essa curiosidade, né? Uma palavra que define a liderança, ou uma palavra que define o profissional que trabalha com essa parte de regulamentação. Acho que é empatia, né? Eu acho que a parte de liderança, assim, a gente tem que... As pessoas que trabalham com a gente, né? Tem que ter empatia para acolher, né? Porque como a gente sabe que tudo é complexo, né? E você precisa ter paciência para explicar, para ensinar, né? Então, eu falei que eu tenho parceiros, né? Então, hoje até teve um que entrou em contato que não é um parceiro ainda. Podemos marcar um café para eu entender um pouco melhor da tua área e tal, né? Porque os clientes me procuram, os clientes procuram ele, querendo regularizar a empresa e para ele poder explicar para o cliente como é que funciona, precisa entender, né? Sim. Então, assim, tem também parceiros que buscam a gente por conta disso, de entender como é que funciona o processo para poder vender o produto, que na verdade o serviço acaba sendo um produto, né? Sim. E um conselho que você daria para os jovens que querem atuar tanto na área de comércio exterior, lá com o teu filho, tá lá entrando agora na período de faculdade, para uma faculdade, para quem quer aprender um pouco mais dessa questão de regulamentação na nossa área, né, de logística e comércio exterior? Um conselho, olha, para essa juventude tá bem difícil, porque eles são muito imediatistas, né? Sim. Então, assim, eu vejo muito imediatistas, né? Eles querem um resultado muito rápido, muito por conta, né, dessa questão, dessa chuva de informações que a gente recebe todos os dias, dessas, né? Mas um conselho que eu dei pro meu filho, e eu confesso que eu acho que ele não seguiu. Faça antigamente, eu fiz isso quando eu entrei para a faculdade. Faça testes vocacionais. Ninguém mais fala muito sobre isso. Não vejo muito pessoal falar, né? Mas busque, tem um monte de teste gratuito aí. Busque por testes vocacionais para você tentar entender melhor o teu perfil, né? E entender o que você gosta mesmo. Porque eu falo assim, por exemplo, eu e meu marido, a gente tem um perfil muito diferente. Eu gosto dessa parte burocrática, sentar, fazer um processo, executar. Meu marido é uma pessoa que não consegue ficar sentado na frente de um computador, digitando, lendo. Não, ele é de colocar a mão na massa, ele é de executar, fazer coisas, ele gosta de estar sempre ligado na tomada, fazendo alguma coisa assim, manual mesmo, sabe? Botando a mão na massa. Então, assim, são perfis muito diferentes. Descubra qual é o seu perfil.
Sim. Eu acho que seria esse o conselho, né? Faça testes vocacionais, mais de um, se for necessário, né? E um outro conselho seria, de repente, comece a trabalhar em alguma área que você acha que você fez o teste vocacional, você descobriu, você acha que aquilo é a área que você vai gostar de atuar, vá para o mercado de trabalho, busque um emprego nessa área e veja se realmente você gosta. Sim. Sabe? Porque não tem nada melhor do que você ser apaixonado pelo que você faz. E não tem nada pior na vida que você trabalhar com uma coisa que você não gosta. Tá né? das Então, 8, aí parece que às 8 pensou, horas tu vai naquele martírio. Quanta gente eu via, né, que às vezes estava ali sentado do meu lado e falava assim, ai, não vejo a hora que chegue 6 horas. Ai, não vejo a hora que chegue... Gente, no final a pessoa tá pedindo pra vida passar. Pra vida passar. Entendeu? É meio triste isso, e né? Eu na hora eu respondia, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu queria mais 24 horas no meu dia. A pessoa devia ficar enlouquecida. Ficava. Então, eu acho isso muito importante, porque realmente, quando tu tá fazendo uma coisa que pra ti é maçante, e tá pedindo pra chegar às 18 horas, tá pedindo pra chegar sexta-feira, tu parece que tá pedindo pra vida passar e não tá aproveitando aqueles momentos com aquelas pessoas que tu estás ali no teu dia a dia, porque é uma aprendendo, oportunidade que tu tens ali, então descobrindo coisas novas assim, né? Eu acho que isso é extremamente importante, a gente ter essa oportunidade de fazer o que a gente gosta, desenvolver as nossos potenciais para que a gente cada vez mais possa enriquecer todos em volta. Eu acho que isso que é a parte mais gostosa que eu acho de conversar contigo, porque eu sinto que tu gosta muito dessa área e aí procura trazer muitas informações. A Dai é uma das nossas parceiras no Reconecta News e a gente fez algumas reuniões com ela para entender e até para montar materiais, tudo, as matérias que estão saindo aí do Reconecta para vocês conhecerem um pouco mais da Regula Mais. Então é muito interessante, muito gostoso, porque tu entende, tu percebe que ela é apaixonada pelo que faz. E isso é muito bom. Parabéns! Obrigada. Porque nem sempre é uma coisa fácil trabalhar com o que a gente gosta, mas é muito gratificante. Eu falo isso por mim, tá? Eu sou apaixonada por estar com pessoas e hoje eu tenho essa oportunidade dentro do Reconecta News e agora aqui no ConnectCast apresentar um pouco dessas pessoas para vocês. Então, espetáculo! Dai, eu vou agora apresentar um pouco dos nossos, que a gente já está no nosso tempo, mas eu vou apresentar um pouco dos nossos parceiros, mas eu quero dizer que tu vai voltar aqui para trazer um pouco mais desse conhecimento, dessa parte regulatória, que é extremamente importante para todos nós que trabalhamos com algumas importações de produtos diferenciados aí na nossa região. Itajaí foi, em 2025, o município que mais importou e que mais gerou renda com processos de importação. Então, a gente tem aí muita oportunidade e muito vem também desses produtos que vem diferenciado, que tem necessidade dos anuentes. E vamos lá, vou apresentar um pouco dos nossos parceiros e apoiadores aí do ConnectCast, que é a Frois Trading, uma trading que está aí há mais de 20 anos no mercado e nesses 20 anos ela passou a trazer a solução completa para você que importa aqui por todo o Brasil, tá? Não só por Itajaí, mas para você que importa por todo o Brasil. A Frois, ela tem um processo end-to-end, onde ela, desde o fornecedor lá na origem, até aqui a entrega no destino para você. Então, a Frois está aí para trazer muitas oportunidades para você que tem o desejo de importar. E junto com a Frois, a gente tem um outro apoiador, que é a ANAC Bank, que é um banco que veio para trazer soluções financeiras para quem deseja importar ou exportar. Então a ANAC, ela tem aí várias oportunidades de estar trazendo para você soluções para você que deseja iniciar o seu processo de importação ou que você que já importa, né?
ou para você que trabalha com a parte de câmbio. Então, a NAC vai trazer uma solução para vocês. E, Dai, eu quero te pedir para te olhar para a nossa câmera, deixar os teus contatos, deixar tuas considerações finais sobre esse momento que a gente teve aqui, essa 1 hora que foi muito gostosa. Então, para quem quiser nos seguir nas redes sociais, o Instagram é o Regula Mais Consultoria. Nós temos o site também para as pessoas que quiserem entender um pouquinho mais dos serviços, né? Então, dentro do site tem lá explicando os serviços que a gente realiza dentro da empresa. E agradeço, Renata, mais uma vez pela oportunidade, gostei muito, sempre gosto de conversar com você, porque a gente está sempre trocando figurinhas, né? Sim. E aí agradeço mesmo, do fundo do coração. E com toda certeza tu vai estar com a gente mais vezes aqui. Pode contar comigo. Para apresentar essa função tão importante que é a regulatória dentro, por trás de todo o processo de importação. Tem que ter profissionais com todo esse gabarito, toda essa qualificação, para que possa cada vez ser mais assertivo nos processos de importação. A gente sabe que não é fácil, mas a gente está aqui para buscar soluções, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem em casa algum produto que passou por um processo de regularização, né? Porque a pessoa compra um vinho, ele tem que passar por um processo de regularização. Sim. A pessoa compra um cosmético, um batom, né? Um protetor solar, um shampoo, alimento, todos, né? Uma batata frita às vezes vem importada, normalmente vem importada, né? Aquelas pré-fritas, né? Sim. Então, um iogurte, né? Qualquer coisa, né? Dentro da área de alimentos mesmo, tem uma imensidão de produtos, né? Todos. E que muitas vezes o pessoal não tem nem noção de que tem todo esse um processo por trás. Os suplementos alimentares, que são uma coisa que está bastante em alta também, né? Então tem todo um processo. E aí, por aí vai, né? É isso aí. Obrigada, Dai. Obrigada. Então, aqui no ConnectCast, a Rê conecta você às oportunidades de mercado e as pessoas que fazem o mercado acontecer. Então, bem-vindo ao ConnectCast.